Oi, gente! Eu sou a Dai. Bem-vindo ao Girl Read Books, Garota e Livros. E este é o meu segundo vídeo pro canal, porque eu tô me acostumando com essa ideia de postar vídeos aqui. E hoje o que eu trouxe pra vocês é uma análise de leitura de um livro que tá sendo, assim, pra mim, extremamente impactante, extremamente essencial. E um livro que eu amo, né? Que, tecnicamente, eu sempre amei ele sem nem poder dizer assim, nossa, estou lendo esse livro ou então estou interessada nesse livro. Eu acho as narrativas que trazem através desse livro muito envolventes e eu fiquei apaixonada pela história. E eu falei, gente, preciso desse livro, quero ler esse livro. Urgentemente, eu estou falando de Uma Vida Pequena. É um livro que tá bem alta e, enfim, eu tô tentando sair dessa onda de estar seguindo as tendências literárias, porque eu acho que a gente tem que ter um pouco de alto gosto nosso na questão de buscar coisas, livros da nossa própria ideia e nossa própria vontade de chegar, olhar para uma capa e falar, nossa, que capa linda, e que sinopse legal, então eu vou ler esse livro, acho que esse livro pode ser legal, sem ser só nessa ideia de que o outro tá indicando. Mas esse livro ele foi indicado por uns dos influenciadores que eu gosto muito, que eu sigo, inclusive aqui no Booktube e no app vizinho. E aí, eu fiquei muito interessada na história. Hoje eu tô trazendo essa análise pra vocês de como é a minha experiência de leitura. Mas antes de tudo, eu vou me apresentar. Como eu já disse no começo, eu sou a Dai e eu sou estudante de licenciatura em Física e amo ler. E ler pra mim não é um hobby, ler pra mim é uma paixão, uma coisa que tá em mim desde que eu aprendi a ler. Porque eu aprendi a ler, acho que com 6 anos, acho que foi nessa faixa etária, porque eu sempre fui muito apaixonada por livros e por leitura. Então, vocês vão encontrar nesse meu cantinho especial literário, principalmente resenhas literárias, ou então encontros literários que a gente possa discutir, debater. Eu tenho, inclusive, um clube literário. Minha irmã tá rindo de mim aqui, porque vou te filmar. E eu tenho um clube literário, inclusive, e eu vou deixar as minhas redes aqui em cima para vocês poderem me seguir também no final desse vídeo. Eu tenho um Instagram, eu tenho um TikToker, eu tenho um Pinterest. Eu adoro postar coisas no Pinterest de livro. Gente, sério, às vezes a gente pede as fotos no celular e tá tudo lá salvo no Pinterest. Então, esse Instagram é mais pra falar sobre isso, sobre questões de livros que me interessam, sabe? E eu quero também muitas dicas de vocês, dicas de livros que vocês querem me indicar, porque eu acho isso muito legal. Eu comecei esse canal postando vídeos aleatórios de livros que eu estava lendo, aí muitos livros em formato online, e livros que eu estava interessada em ler, um nicho meu, que seria, no caso, Dark Romance. Que, tipo, eu só tive 3 experiências de leitura, mas eu postei algumas coisas aqui no canal relacionadas a isso e as pessoas gostaram. E depois eu quero trazer um quadro sobre isso, sobre minha iniciação de fato no Dark Romance, porque eu ainda não consegui ler coisas assim aprofundadas, porque, enfim, não sei, ainda não tô preparada. Mas aqui a gente vai poder falar de filmes, séries que eu esteja assistindo e vocês possam também, claro, nos comentários deixar as séries que vocês estão assistindo, me indicar filmes e tal. Eu adoro romance, gente, eu amo romance. Gênero literário, romance pra mim é tudo. Então, romance de época, meu Deus, meu queridinho. Eu amo de paixão romance de época. E, enfim, tem um exemplar do meu primeiro livro de romance de época que eu li, que é da Julia Quinn, que eu sou apaixonada por a escrita dessa mulher. E, enfim, todo mundo meio que comenta e diz assim, é porque você comprou o terceiro livro dela, de qualquer box dela, você já meio que entende a premissa das histórias dela e acaba perdendo a graça. Não sei explicar, mas tudo que essa mulher escreve pra mim é muito bom, é muito surreal. E esse livro eu indico pra todo mundo. Esse daqui eu troquei, eu não tinha esse exemplar, eu li esse exemplar no tempo do ensino médio. E eu troquei em outro livro meu com minha prima Ana. Ela sabe, eu vou mandar esse vídeo pra ela, então um beijo pra ela, que ela é muito fofinha, ela lê muito. E a gente trocou nesse livro e ela tem esse exemplar lindo. Gente, esse exemplar é lindo. E aí a gente trocou. E eu ainda não reli, mas eu quero reler de novo, porque é uma história que eu releio e sou extremamente apaixonada. Principalmente pela Sophie. Então, o livro que eu vou tratar hoje com vocês, vamos iniciar o nosso tema desse vídeo hoje, né? É uma análise das primeiras 100 páginas do livro Uma Vida Pequena.
este livro aqui, ó, Uma Vida Pequena. Esse livro é da autora Anya, e ela... Gente, que livro é esse? Alguém me explica que livro é esse? Então eu vou trazer uma análise pra vocês de como é que tá sendo a minha leitura. É uma leitura lenta, esse livro tem 700 páginas, 700 e alguma coisa, e é uma leitura lenta porque é uma leitura complexa. Eu falo complexa pra mim porque tem muitos pontos dentro dessa narrativa que mexem com a gente, sabe? Eu acho que não é um livro pra você ler no momento que você não esteja bem de sua saúde mental. Eu comecei a ler esse livro depois de ter passado uma crise de ansiedade bem forte, e aí eu resolvi ler esse livro, e falei, vou ler esse livro. Não é indicado? Não é indicado, mas eu sou teimosa e eu resolvi ler. Mas no momento eu estou bem, então eu estou gostando da narrativa. A gente tem, no começo, já no início da história, a gente tem uma apresentação dos 4 personagens principais desta narrativa. E aí a gente tem os 4 personagens principais desse livro que estão nessa construção. Mas aí você vai entender que não são os 4 personagens que são os principais. Tem um desses 4 que é o principal de todos. Mas aí a gente acompanha William, o JB, Malcolm, Judy. E aí você vai entender que quem tá no centro dessa amizade, quem é o personagem mesmo, que você compreende que é o personagem, que a história vai ser em torno desse personagem, é o Judy. Então você começa a conhecer particularmente cada um desses personagens, suas vivências, como é que eles estão ali inseridos dentro dessa história. Esse grupo é um grupo de 4 amigos, são universitários, estão ali ingressando na vida profissional, e eles não estão buscando formas de mudar, sabe, a realidade deles. Então você vai se sentir ali presa nessa narrativa, porque você fica se questionando sobre muitas coisas. Por que o Jude, no caso, é o personagem que você compreende que é o personagem principal? Porque você vai entender que a história do Jude centraliza em algo, como eu posso dizer, em algo não explícito. Você não sabe quem é o Jude. Ele não é uma pessoa que vai expor na própria apresentação dele o que de fato ele é, quem ele é, quem é a família dele. Ele é uma pessoa enigmática, você não sabe direito a história dele, porque existem coisas no passado dele que são extremamente traumáticas. E você fica assim, meu Deus, o que é que esse homem sofreu pra que isso tudo esteja acontecendo com ele? Você consegue perceber que o Jude tem alguns problemas, no sentido problemas de saúde, principalmente questão de ele ter uma depressão, uma ansiedade. Você vai encontrar nessas 100 páginas uma cena que, minha gente, eu estava no intervalo do trabalho lendo essa cena e ainda vontade de chorar. Eu falei, meu Deus, eu não vou chorar aqui porque todo mundo vai parar e vai ficar perguntando o que está acontecendo. Mas você sente vontade de chorar porque é muito pesado. É muito pesado. E quando essa cena acontece, você entende por que ela é a pessoa central dessa narrativa. Então esses 4 amigos, eles moram em um apartamento e a vida deles não tá com sucesso financeiro. Um deles tem já um certo sucesso financeiro, porque os pais já são bem-sucedidos, então, mas mesmo assim ele enfrenta dilemas esse que vão ser mostrados ali durante o livro. Então, pra mim, essa análise durante essas 100 páginas é muito essencial, porque faz você se perguntar sobre muitos pontos, e esses pontos fazem você se questionar, eu vou continuar lendo esse livro, eu vou parar, porque é um livro profundo, como eu falei. A escrita dessa autora é fenomenal. A escrita dela te prende, é uma escrita, como eu posso dizer, peculiar. É peculiar. Não dá pra comparar ela com qualquer escritor. Não dá pra dizer assim, nossa, ela tem a escrita parecida com o escritor tal. Não, ela é única. Eu acho ela única. E tá sendo uma experiência fenomenal ler esse livro. Esse livro leva a gente entre pontos fundamentais de amizade, de família, de questão da próprio conhecimento de quem é você. Você se conhece o suficiente? Você se considera uma pessoa que se conhece o suficiente, que se entende o suficiente, que sabe quem é você? E você tá feliz com o rumo que a sua vida tá tomando? Você tá buscando alguma forma de mudar isso? Como você tá enfrentando tudo isso? Você fica se perguntando sobre isso? Eu acho que eu me identifico
um pouco com tudo deles, sabe? Um pouco de cada coisinha que existe dentro da vida deles. Você não consegue dizer assim, nossa, eu me identifico com um personagem tal, porque de todos os 4, eles têm alguma coisa que leva a gente a pensar sobre nós mesmos. Então, pra mim, este livro, ele é uma leitura que tá me surpreendendo. Eu acho que eu vou conseguir terminar ele daqui a um mês. Sério, tô falando sério. Minha vida é bem corrida, não dá pra ler tudo isso assim, do nada. E também por ser um livro bem complexo, assim, de temas bem pesados. Eu acho esses temas pesados. Gente, eu acho que tem temas aqui que você fica... Nossa. Então, eu acho que os primeiros 10% desse livro, eu vou dizer assim, primeiro 10%, 20% desse livro, são impactantes. Se você não tiver estrutura para ler, você vai parar e você vai dizer, não, eu não vou mais ler isso. Mas você continua porque você quer entender como um livro desse pode ser tão humano e tão atual. Quando eu entrei assim na narrativa do Jude, por exemplo, a questão profissional dele, a questão deles para os amigos, a relação dele com os amigos. Eu não sei, nesse primeiro capítulo eu tive a impressão que eles são uma família que escolheu se tornar uma família porque, de alguma forma, as famílias deles, de fato, estão passando por algo que eles não querem estar inseridos porque aquilo destrói quem eles são. E piora a situação. Então, quando você tem uma parte do livro, sem spoiler, que acontece com o Jude e que eu sinto que os amigos parecem que não conseguem entender que aquilo é possível ser resolvido. Não ser resolvido, mas pelo menos ter um primeiro impacto se eles só falassem, sabe? Mas eu sinto que cada um parece que fica meio restrito ali dentro da sua própria particularidade e decide não abordar certos temas com o Jude, certos assuntos, certas conversas, porque acreditam que tem que deixar a individualidade do outro. Mas como eles se consideram tão próximos e tão unidos, e para se considerar ao ponto de serem uma família, ao ponto de não discutirem coisas que é essencial um para os outros. Então isso pra mim tá mexendo comigo, eu tô nessa parte, tá? E isso, você fica se perguntando que tipo de amizade é essa que não consegue abordar temas assim. Porque, tipo, você se vê, se fosse na vida real, se fosse você ia abordar. Eu sou maluca, com certeza eu abordaria. Então existem coisas que o Jude passa que eu chegaria nele e falaria, você precisa de ajuda e eu vou te ajudar, porque eu não vou deixar você sofrer sozinho. Eu não vou deixar você sofrer sozinho. Mas aí você vê esses outros 3 amigos tentando não invadir isso, até porque o Jude é bem reservado, ele é uma pessoa... Mas você entende que ele meio que tá pedindo socorro na forma silenciosa dele, porque o silêncio, às vezes, quer dizer muitas palavras. E eu acho que é isso que o Jude tem, sabe? Esse silêncio que ele carrega quer dizer muita coisa e ninguém parece que está preparado ainda pra ver isso, pra observar isso. Eu não sei explicar o porquê, mas esse livro, ele traz um pouco disso, né? Dessa questão de fazer a gente se questionar. Tem assuntos que a gente às vezes não quer abordar com pessoas que são do nosso convívio, que são pessoas próximas nós, porque acha que tá invadindo. Mas se a pessoa te dá liberdade, porque eu acho que pra mim uma pessoa dizer, você é minha melhor amiga, você é minha melhor amiga, e a gente contar tudo uma pra outra, a gente ter proximidade, intimidade de muito tempo, e eu ver que ela tá passando por um problema e eu não consegui chegar nela e abordar esse problema com ela pra tentar discutir uma forma de solucionar, eu não sei que tipo de amiga eu sou, eu não sei o que é que eu tô fazendo além naquela relação de amizade. Parece que eu tô só existindo e só nessas primeiras 100 páginas falar sobre isso, sobre o quanto esse livro é profundamente perturbador, e profundamente tocante, e profundamente essencial. Então, gente, sem mais delongas, eu vou terminar esse vídeo. Quando eu passar do 2º capítulo, eu quero trazer uma continuação pra cá, pro canal, e trazer, claro, a minha experiência, sem dar spoiler, porque eu acho isso desnecessário. E trazer um pouco, né, de como é que tá sendo essa experiência, o que é que eu tô achando. Será que quando for no 2º capítulo, eu já não vou estar achando o Jude essa pessoinha
que eu quero colocar no potinho, mas uma pessoinha que eu posso colocar como vilã. Não sei, os livros têm disso, né? Às vezes a gente tá muito próximo de um personagem, quando você vê ele faz coisas diferentes e você fica ali impactada e não sabe o que fazer. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta, deixa um coraçãozinho se você... Um coraçãozinho branco. Se você também tem interesse de ler esse livro. Se você já leu este livro, tá bom? Comenta aqui embaixo. E, por favor, me indique outros livros da autora. Tá? A Little Life é muito perfeito e eu digo pra todo mundo. E, enfim, é isso. Um beijo, bem-vindo ao meu canal. Espero que vocês gostem dessa nova construção desse canal, porque eu quero trazer mais vídeos. E agora eu tô conseguindo fazer isso de uma forma que eu acho que fica legal. Então, me sigam no Instagram. Eu posto muita coisa no Instagram, principalmente resenhas lá, fotos e tudo que eu tô lendo, do que eu tô fazendo. E é isso. Então, um beijo. Até breve. E boas leituras e chuva de leituras pra vocês. Tchau, garotas!